Beleza, minha gente, olha só. Como eu já havia comentado nos vídeos anteriores, o objetivo nosso era fazer uma revisão de alguns conceitos matemáticos que possam ser utilizados nas aulas de física, de eletricidade e de eletrônica. Bom, então fizemos aí alguns vídeos falando de propriedades, falando de mudanças de unidade e coisas, e agora vamos fazer um vídeo de exemplos, onde todos os exemplos que eu coloco aqui, pessoal, são equações da física, equações da eletricidade ou de outra matéria, de eletrônica, e que eu preciso dessas propriedades, eu preciso daqueles vídeos para a gente então poder resolver esses exemplos, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Essa primeira conta é uma conta muito comum. A gente tem essa conta aqui na eletricidade. Aparece com uma certa frequência. A gente fala de campo elétrico, tá? E é uma situação. Bom, mas o que interessa agora é a conta propriamente dita. Como é que eu vou fazer essa conta? Bom, eu posso lembrar daquelas regras que a gente fez ali. Eu vou dividir o 1 pelo 5. Eu vou dividir o 1 pelo 5 e vou pegar esse 10 elevado a menos 6, passá-lo para cima, invertendo o sinal do expoente. Então, 1 dividido por 5 é 0,2, vezes 10 elevado a sexta. Repara, pessoal, que esse número está numa potência de 10, mas não está na forma de notação científica. Por quê? Porque a forma de notação científica exige que esse número aqui seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá? Então, observa que ele não é maior ou igual a 1. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa vírgula e andar uma casa para a direita. Só que se eu andar uma casa para a direita, pessoal, esse número aumentou. Ele passou a ser, deixou de ser 0,2 e passou a ser 2. Então, esse número aumenta. Para que o produto não se altere, quando esse cara aqui aumenta, esse cara aqui, ele vai ter que diminuir. E se ali aumentou uma casa, aqui diminuiu uma casa, 6 menos 1. Então, fica 2 vezes 10 elevado a 5. Tá bem? Bom, a mesma coisa que uma outra equação, que seria a lei de Ohm, por exemplo, R igual a U dividido por I, e que é muito comum, tá? Muito comum na eletrônica, a gente trabalha com isso, na eletricidade. O que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa que eu fiz na equação de cima. Eu vou pegar o 12 e vou dividir pelo 4. 12 dividido pelo 4 vai dar 3. E o 10 a menos 3 vai para cima, 10 elevado a 3. Então, fica 3 vezes 10 a terceira. Bom? Aqui, uma outra equação, a gente usa essa equação muito lá na dilatação, ΔL igual a 1000 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes 80. Tá? Como é que eu faço essa conta? Aqui tem mais de uma forma de fazer, mas eu posso simplesmente 2 vezes 80, 160. 160 vezes 1000, 160 mil. Então, eu fico com 160 mil vezes 10 a menos 5. Bom, mas aí observa novamente que esse número não está no formato de notação científica. Eu teria que deixar de ter 160 mil aqui, tem que ter um número maior ou igual a 1, menor do que 10. Então, lembre-se que a vírgula está aqui no pontinho vermelho. E aí eu vou andar uma casa para a esquerda, duas, três, quatro, 5 casas. Se eu vou andar 5 casas, esse número vai diminuir. E se esse número diminui, o outro número tem que aumentar. E aumentar quanto? 5 casas. Então, eu venho aqui mais 5. O que vai acabar acontecendo é que menos 5 mais 5 vai dar 10 elevado a zero. Tudo bem, 1,6 vezes 10 elevado a zero. É óbvio, pessoal, que este seria o formato em notação científica, 1,6 vezes 10 elevado a zero. Mas ninguém vai escrever isso. Por quê, professor? Porque 10 elevado a zero é igual a 1. Então, eu escrevo apenas 1,6. Beleza? Bom, uma outra equação que a gente tem também na eletricidade, que é a segunda lei de Ohm, ela cai numa conta muito parecida com essa. Cai numa conta muito parecida com essa. Tá? E aí eu preciso fazer essa conta. Bom, como
como é que eu vou fazer? Olha, vou fazer o seguinte, 3 vezes 100, já boto aqui 300. 3 vezes 100, boto aqui 300. Professor, mas a ordem da multiplicação, multiplicar pelo 10 a 9 primeiro, multiplicar pelo 100 primeiro, não faz diferença. Então, 3 vezes 100, 300 vezes 10 a menos 9. Embaixo, 12 vezes 10 a menos 6. Bom, eu vou pegar, então, 300 dividido por 12, tá? Que dá para fazer de cabeça, mas tá, se quiser pegar uma calculadora básica para fazer, faça, mas em alguns exames você não pode usar calculadora, em algumas provas. 300 dividido por 12 vai dar 25. E como é que eu faço aqui? Divisão de potências de mesma base. Repete a base, 10, o expoente de cima menos o de baixo. Aqui é um ponto que o aluno erra muito. Por quê? Porque o de baixo é negativo. Então, vai ficar menos 6. Tá? Então, um ponto que tem que ter muito cuidado quando o expoente aqui embaixo é negativo, porque vai ficar menos 6. E aí, automaticamente, pessoal, fica menos com menos, vai dar mais. Eu vou ter 25 vezes 10 a menos 9 mais 6. Fazendo essa mega power conta, menos 9 mais 6 dá menos 3. Então, eu fico com 25 vezes 10 elevado a menos 3. De novo, esse número não está na notação científica. Então, o que eu vou fazer? Automaticamente, eu vou botar que 25 é 2,5, tá bem? E depois eu vou diminuir, então, esse número, certo? E se diminuir esse, o do outro lado tem que aumentar. Se aqui diminuiu uma casa, do outro lado aumentou uma casa. E aí, automaticamente, fica mais um, tá bem? Então, 2,5 diminuiu, né? O outro aumenta uma casa, ficando então uma resposta 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 como resposta final, tá bem? Então, repara que todas essas equações são equações ligadas à física, tá bom, pessoal? A eletricidade e a eletrônica, tá? Bom, na sequência, mais alguns exemplos. Essa é uma outra equação um pouco mais trabalhosa, que nós temos também na eletricidade, na eletrônica, na física, que é o seguinte, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Essa é a fórmula de campo elétrico, né, que a gente fala K vezes Q sobre D ao quadrado. Tá? Bom, como é que eu faço isso? Repara, pessoal, aqui eu tenho um hábito de, antes de sair multiplicando tudo, eu faço umas arrumações primeiro. Como assim, professor? Eu deixo 3 vezes 9, não vou fazer essa multiplicação, mas vou fazer a multiplicação 10 a 9 vezes 10 a menos 6. Repete a base, né? Repete a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6. E aqui, professor, embaixo, eu vou usar aquela propriedade de distribuição aqui do quadrado. 3 elevado ao quadrado vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Aí, repara que eu fiz o seguinte, ó, 9 mais com menos vai dar menos, tá? E 2 menos 2 aqui, ó, 10 elevado a menos 2 elevado a 2, eu multiplico os expoentes, 2 vezes menos 2, tá bom? Repara, eu posso cortar esse 9 daqui de cima com esse 9 daqui de baixo. Ah, professor, mas não tem que multiplicar. Eu posso primeiro dividir, porque quando eu falo que eu estou cortando, eu estou dividindo 9 pelo 9, que vai dar 1, né? Mas eu posso primeiro dividir para depois multiplicar, ou poderia primeiro multiplicar para depois dividir. Eu nunca gosto de primeiro multiplicar para depois dividir, porque naquilo que eu vou multiplicando, os números vão ficando grandes e fica mais difícil para você fazer uma simplificação depois, tá? Então, eu venho aqui, simplifico os 9, e em cima sobrou 3 vezes 10 a terceira, 9 menos 6. E aqui embaixo, 10 elevado a menos 2 vezes 2, menos 4, certo? Então, se eu fizer essa divisão, 3 dividido por 1 vai dar 3. E aí, novamente, o expoente de cima
menos o expoente de baixo. Repara, pessoal, o expoente de baixo é negativo, então vai ficar menos 4. Com isso, você vai ter 3 vezes 10 elevado a 3 mais 4, porque menos com menos vai dar mais. Automaticamente, você fica com 3 vezes 10 elevado a 7. Pessoal, parece uma conta difícil, mas assim, é uma conta muito usual dentro da eletricidade. E que se o aluno não souber as propriedades de potência, ele não vai conseguir resolver, tá bom? Pegamos uma outra, que é essa equação aqui, ela é conhecida como lei de Coulomb, a lei para calcular a força elétrica, e também é muito comum quando a gente está começando a ensinar a eletricidade, falar da lei de Coulomb, tá? E aí o aluno, novamente, não consegue desatar em física, não consegue desatar em matemática, porque não sabe fazer as contas, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz contas desse tipo? Primeira coisa que você tem que observar é que, assim como na equação de cima, como na equação de baixo, nós não temos aqui nem somas nem subtrações. Isso facilita muito. A gente só tem multiplicação, divisão e potência. Então, eu posso fazer as multiplicações primeiro, para depois dividir. Eu posso. Posso. Aqui não tem uma ordem muito. A ordem a gente faz de forma a facilitar a nossa vida. Então, o que eu faço aqui? Normalmente, eu venho aqui e falo, ó, 9, 3 e 4, certo? E em 10 a 9, 10 a menos 6 e 10 a menos 9. Então, eu tenho 9 vezes 3 vezes 4. Nem fiz a multiplicação, deixei quieto. E repeti a base, somei os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 9. Só que a gente sabe que mais com menos fica menos. Aqui, fiz a distribuição do quadrado. Ó. 5 ao quadrado, 10 a menos 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 10 a menos 3 ao quadrado. Feito isso, pessoal, eu vou 5 ao quadrado é 25, e 10 a menos 3 ao quadrado, eu vou multiplicar os expoentes. Aqui eu vou acertar esses sinais. Fica assim, ó. 9 menos 6 menos 9. E embaixo, 25 vezes 10 menos 3 vezes 2. Repara, pessoal, 9 com menos 9 vai dar zero. Fica só menos 6 aqui. E embaixo, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6 também. Então, fica 108 vezes 10 a menos 6 dividido por 25 vezes 10 a menos 6. Tá? Eu posso simplesmente fazer o expoente de cima menos o de baixo, ou simplesmente percebo que esses dois caras são iguais. Se eu divido coisas iguais, o resultado é 1. Mas lembrando, ó, o de cima menos o de baixo. Então vai ficar menos 6. 108 por 25 é 4,32. E aqui vai ficar 10 elevado a zero. Vai ficar 10 elevado a zero. 10 elevado a zero, pessoal, é a mesma coisa que 1. Lembra que eu falei que 10 elevado a zero era o resultado da divisão de duas coisas iguais. Resultado, ó, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 6 é 10 elevado a zero. E 10 elevado a zero é 1. Então, a resposta final da nossa questão fica apenas 4,32. Beleza, gente? Então, está aí uma aplicação dentro da física, dentro da eletricidade, dentro da eletrônica, daquelas propriedades todas que nós vimos nos vídeos anteriores. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e se você quer receber a informação de novos vídeos, clique lá no sininho para sempre que tiver vídeo novo, você vai ter a informação, tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.